Mais uma noite de milagre, mais uma noite de vitória, mais uma noite de unção, mais uma noite de portas abertas e de laços do diabo quebrado e obra deles desfeita. Lucas capítulo 24, versículo 36 diz assim: a aparição de Jesus aos 12. E falando ele destas coisas mesmo, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles lhe disse: por que estás perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Curva a tua cabeça. Pai, o teu Espírito é santo e vivo, e é a Ele que eu invoco nessa hora, que venha nas nossas vidas e me tomar nas tuas mãos como um cano que é cortado nas duas pontas. Que passe a tua revelação e a tua palavra viva por nós, sem que venha de nós mesmos, para que vidas próximas e distantes, nos quatro cantos dessa terra, possam ser alcançadas e abençoadas e libertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus morreu. O diabo vibrou. O diabo celebrou. O diabo achou, pronto. O plano de Deus foi interrompido. O plano de Deus foi frustrado. Jesus morreu. Porque Jesus morreu mesmo na cruz do Calvário. É fato real, verídico. Ele morreu. Mas o que o diabo não contava era que ao terceiro dia, ainda de madrugada, o poder de Deus iria se manifestar e ressuscitar Jesus dentre os mortos. E quando Maria Madalena e a outra Maria se aproximavam do sepulcro, pensando consigo, dizendo consigo: como é que a gente vai remover aquela pedra da entrada do túmulo? É muito pesada, como é que a gente vai remover? A Bíblia diz que desceu um relâmpago naquele lugar, com certeza um anjo. E esse anjo removeu aquela pedra da entrada, e quando elas viram, quando se aproximaram, a pedra removida da porta da entrada do túmulo, onde Jesus tinha sido sepultado, elas ainda se aproximando, acredito eu que pasmas, atônitas, depararam-se com o túmulo aberto e vazio. Somente o lençol que José de Arimateia comprou, novo de linho, puro, no interior do caixão, manchado com sangue, e como as próprias escrituras revelam, numa outra passagem, lá em João, um lenço enrolado na cabeça, que estava na cabeça de Jesus, estava enrolado num lugar à parte, que simboliza o Espírito Santo que viria suceder Jesus. Jesus mandaria, enrolado, porque tudo aquilo que ainda se está enrolado é algo que ainda vai se revelar, era a promessa que viria sobre nós. Os discípulos ouviram o tempo todo da boca de Jesus: eu vou morrer, vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus curava alguém e dizia: eu vou para a cruz, essa é a vontade do Pai. Eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus libertava uma pessoa de um espírito imundo, curava o outro, multiplicava a comida, pão, peixe, fazia milagres em outra cidade, e aonde ele passava a mensagem era a mesma: eu vou morrer,
e ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Quando Jesus morreu, ele se entregou aos soldados romanos, é bom lembrar disso. Ninguém prendeu Jesus, Jesus se entregou. Quando Jesus se entregou aos soldados romanos para que se cumprisse a vontade do Pai, os soldados romanos levaram Jesus, entregaram ele a Pilatos. Pilatos disse que não achava nenhuma condenação naquele homem, né? E, como era a ocasião da época da Páscoa, o que tinha que fazer? Soltar um dos presos, e o povo escolheu um homicida, um ladrão chamado Barrabás, para que fosse solto. Enfim, Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados, mas ele deixou bem claro que ele iria morrer e que ao terceiro dia iria ressuscitar. E quando deu o terceiro dia, antes do terceiro dia, antes de se cumprir o que Jesus falou, o que os discípulos fizeram? Se dispersaram totalmente. Cada um foi para os seus afazeres. Tu não encontra um discípulo de plantão na entrada do túmulo onde Jesus foi sepultado. Vou ficar aqui. Por quê? Porque ele disse que morreria e ao terceiro dia iria ressuscitar. Não interessa se tem uma pedra na entrada da caverna, não interessa se ele está lá dentro daquele caixão. O que interessa agora é que ele disse que iria ressuscitar. Tu não achou um discípulo na entrada do túmulo. O túmulo que estava guardado por vários soldados romanos que foram subornados pelas lideranças malignas judaicas para dizer que os seus discípulos foram lá enquanto os soldados dormiam durante a madrugada e roubaram o corpo dele. Essa mentira do diabo não colou. Jesus ressuscitou. O esplendor da glória de Deus se manifestou dentro daquele lugar onde Jesus foi sepultado. A pedra foi removida e Jesus não se ausentou de próximo da sepultura. Porque quando elas chegaram para ver se Jesus, a embalsamar, como era costume dos judeus, embalsamar os seus mortos, botar perfumes, especiarias, era costume deles. Elas viram a pedra removida e quando não encontraram Jesus, elas não lembraram que Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. Elas simplesmente se voltaram para o jardim e vendo o hortelão, ou seja, o jardineiro, julgaram elas que era o jardineiro, que era o hortelão. Na verdade era Jesus que estava ali no meio daqueles arbustos, naquele jardim. E foram até ele dizendo que, olha, vem cá, tu viu Jesus? Chegamos atrasada, mas eu tenho certeza que ele ressuscitou. Não foi isso que elas disseram. Aonde tu puseste o corpo do nosso Senhor para que a gente vá pegar? Onde está o corpo do Senhor? Elas não perguntaram pela promessa cumprida. Elas perguntaram pelo que elas tinham visto. Tem um mistério nessa hora que o Espírito Santo vai tratar contigo. Essa noite tu vai sair daqui, diz para a pessoa que está perto de você, você vai sair daqui para explodir em milagre nesse mês que está perto de iniciar. Diga isso nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o mês que está perto de iniciar? O mês 11. O que é o mês 11? 11 são dois números iguais. O 11 é necessário dois números iguais para formá-lo. 2, testemunho. Deus só quer achar nessa hora duas pessoas que concordem na mesma coisa para Ele fazer a tua vida explodir em milagre. Quem quer andar em comunhão nesse mês de novembro para explodir milagre? Levanta do teu lugar e dá glória a Deus. Tu vai explodir milagre em nome de Jesus, porque Ele está vivo. Ele não está dentro do caixão, ele não está preso numa sepultura. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Quando ele aparece aos 12, observa que ele logo se interessa em pedir comida. Lembra quando ele ressuscitou a filha de Jairo? O que ele disse para dar para ela? Comida. Por que ele usou esse ato de pedir comida
assim que uma pessoa ressuscitava, porque espírito não come a comida natural dessa terra. Espírito não sente fome. Espírito não sente sede. Ele ressuscitou, ficou ainda 40 dias e 40 noites andando sobre essa terra, operando milagres, porque nem todos os milagres que Jesus operou estão contidos nas Escrituras. Leia lá no finalzinho do Evangelho de João que você vai ver. Ele ficou operando vários milagres depois que ressuscitou, até ser assunto ao céu, e o anjo descer e perguntar: varões galileus, por que estáis atentos, fitos olhando para o alto? Esse Jesus que vós está vendo subir, há de descer como para o céu subiu. Ele ficou nessa terra ainda 40 dias. Quando você pergunta pelo que se passou, você não pode ver o milagre que está prestes a te acontecer. Quando você pergunta pelo que está sendo te prometido, aí Deus te mostra o milagre se cumpre na tua vida naquele dia. Deus não quer que você pergunte pelo passado. Ele quer que você guarde a promessa futura e no dia chamado hoje, você traga lembrança a ela. Não interessa se já é madrugada, se é noite, se é dia. Ele falou que iria ressuscitar. Eu não saio daqui, porque eu sei que eu vou encontrar com Ele. Ele vai sair andando de dentro dessa sepultura. Mas não, onde é que estavam os discípulos? Uns chorando, outro voltando para os seus afazeres naturais, outros se lamentando, outros voltando para as suas cidades. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Outros indo para outras cercanias, outros buscando o seu antigo trabalho. Tu não encontrou um dizendo: eu estou aqui de plantão, não arredo o pé daqui, porque eu sei que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu sei que ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele prometeu. Muitos lamentavam, lembrando do que ele tinha feito. Não encontrou ele um que se alegrasse pelo que ainda estava para acontecer. Você não sabe o que ainda está para acontecer na tua vida. Você não sabe o que ainda está para acontecer na tua vida. Então para de se lamentar sobre o que já passou pela tua vida. O que já passou, tu não pode meter a mão nele. Mas o que está para vir, tu tem que se apossar para ser mais que vencedor. Tu não encontrou um dizendo: não, eu estou olhando para o alvo. Estou olhando para frente. Ah, mas tu não lembra ontem? Ontem é passado. Deus não chama ninguém para viver no passado e do passado. Deus só chama a pessoa para servi-lo no presente. E no futuro, Ele te promete as mansões celestiais, se tu for fiel até a morte. Então, Jesus apareceu em carne e osso. Ele disse aí, ó: um espírito não tem carne e osso como vós estás vendo que eu tenho. Aí, para acabar, encerrar a questão, tamanha incredulidade daqueles homens, para encerrar a questão, tem alguma coisa aí para comer? Pegaram um pedaço de um peixe e mel, favo de mel, e deram para ele. Um pedaço de um peixe e um favo de mel. Deram para Jesus, Jesus comeu na presença deles. Aleluia. Você não imagina o que Deus tem para fazer contigo na frente. O que Ele tem para fazer contigo na frente te mostra que o teu passado está pagado pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados. Ele disse: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Não me lembro mais. É a única coisa na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que você vai ver Deus fazendo questão de dizer que não se lembra, é dos nossos pecados quando confessamos e deixamos. Mas o diabo sempre usa alguém pertinho de você para te lembrar o que Deus disse. Eu não me lembro mais. Eu não quero lembrar do que o meu Deus se interessou em me dizer,
que já não se lembra mais. Então nessa hora tu vai levantar em nome de Jesus, na força e do poder da palavra de Deus, limpo pelo sangue do Cordeiro, com as vestes mais alvas que a neve, perdoado pelo Senhor dos exércitos que te ama. E tu vai dizer: amanhã tudo vai ser diferente. Diga comigo isso: amanhã tudo vai ser diferente. Complete agora: por causa de hoje. Diga isso: amanhã tudo vai ser diferente por causa de hoje. A doença não vai me acompanhar, ela vai ficar para trás. A angústia não vai mais me acompanhar, ela vai ficar para trás. A depressão não vai mais me acompanhar, ela vai ficar para trás. A escassez, a fome, a nudez não vai mais me acompanhar, ela vai ficar para trás. As preocupações com os afazeres deste mundo não vai mais me acompanhar, elas vão ficar para trás, porque eu tenho uma promessa. E eu vou de encontro a essa promessa. E essa promessa me diz que nele eu sou mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele aparece, uma outra oportunidade, Tomé diz: se eu não tocar nas suas mãos, nos seus pés, não passar a mão no seu lado, que foi cortado com uma lança, de maneira nenhuma eu crerei. Jesus, quando apareceu no meio deles, foi direto a Tomé. Vem cá, Tomé, põe aqui a tua mão, me toca, chega a tua mão aqui do meu lado. Agora, porque tu estás me vendo, tu crê, né? Mas Tomé, eu vou te falar agora alguns nomes lá no futuro que vão ouvir essa mensagem que eu estou dizendo agora, e que eles vão ser mais bem-aventurados que você. Rosângela, tu crê que eu ressuscitei? Tu é mais bem-aventurada do que ele. Tu crê, Vinícius? Tu é mais bem-aventurado. Tu crê, Eliane? Tu é mais bem-aventurada do que eles. Tu crê, Luísa? Tu crê, André? Tu crê, Cristina? Tu crê, Elvira? Tu crê, Lourdes? Tu crê, Márcia? Tu crê, João? Tu crê, Val? Tu crê, Sônia? Olha, vocês são mais bem-aventurados do que eles. Está vendo, Tomé? Eu encontrei um povo que não era povo, um povo que não me procurou, mas porque o meu povo me rejeitou, eu fui para eles e os achei, e agora eles são mais bem-aventurados, porque eles estão me adorando em espírito e em verdade. É assim, Tomé, que eu quero ser adorado no futuro, em espírito e em verdade, porque é chegada a hora, eu disse para a mulher no poço de Jacó, em que os verdadeiros adoradores do meu pai não adorariam nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem nesse monte, nem naquele, mas adorariam em espírito e em verdade. Se Deus está te encontrando nessa hora, adorando a Ele em espírito e em verdade, recebe já a purificação com o sangue do Cordeiro, para o diabo não te acusar. Abre as tuas mãos e deixa Ele encher da presença e da graça dEle, porque amanhã a bênção vai ser abundante na tua vida. Vai ser abundante. Aleluia. Era o inimigo que estava te perseguindo? Tu vai dizer agora como salmista: eu persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os despedacei, porque o Senhor Deus pelejou por mim. Tu vai levantar tua voz e vai declarar essa verdade. Não é o diabo mais que me persegue, sou eu que persigo ele. Não é as enfermidades que vêm e me assolam, sou eu que assolo ela e acabo com elas aonde elas estiverem. Não é a insônia que arranca a minha noite de sono. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Aleluia. O túmulo está aberto. Se você for lá no túmulo de Buda, tu vai encontrar os restos mortais dele lá. Se tu for lá no túmulo do Papa, seja lá quantos números de Papa que já deram por aí, tu vai encontrar os restos mortais do Papa lá. Se você for no túmulo do Padre Cícero, tu vai encontrar os restos mortais dele lá.
Se tu for no túmulo da Aparecida, tu vai encontrar os restos mortais dela lá. Se tu for no túmulo de Maomé, tu vai encontrar os restos mortais dele lá. Mas se tu for lá em Jerusalém, no túmulo onde Jesus foi sepultado, tu não vai encontrar absolutamente nada dele lá. A não ser o perfume da presença que um dia ele passou e andou por ali. Ele está vivo, ele ressuscitou. Somos o único povo na face da terra que temos um Deus vivo. Então o que está te faltando para se apossar dessa vitória e orar com ele te olhando de perto nos olhos? Quando você está orando, ele é espírito. Agora ele é espírito, porque ele foi assunto aos céus. Quando você está orando, ele está te olhando face a face. Ele está pertinho de você. Quem já teve a experiência de estar orando, sentir que tem alguém do lado, perto? É ele que estava ali do teu lado. É um sentimento real, porque ele está vivo. Ele disse, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, mas deixa eu ver aqui, tu é carne e osso? Vem cá, eu sou carne e osso, você tem alguma coisa para comer aí? Deram a metade de um peixe e um favo de mel. O que Deus estava dizendo com isso? Olha, o milagre de Deus não é abstrato, o milagre de Deus é concreto. O milagre de Deus é real. O milagre de Deus é mais certo do que tu pode ver um ao outro. É mais verdadeiro do que o ar que respiramos. Acredite, o milagre de Deus é real. Deus é real. Ele faz sim os mortos ressuscitarem, tumores desaparecer, o câncer ser expulso, o sangue ter ser trocado, um órgão novo aparecer no lugar. Ele opera dentro do coração, ele bota um coração novo no lugar daquele, ele faz crescer uma perna onde não tem perna, ele troca uma vista por uma vista nova. Ele pode todas as coisas. E para quem quer ir além, ele já deixou escrito: tudo pode o que crê. Certa vez perguntaram a ele: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faz, olha. Eu pedi aos teus discípulos, eles não puderam, eu pedi aqui, fiz. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O milagre está na tua frente de dia e de noite. E Jesus te diz: se tu pode estender a mão, pega nele. Pega nele. Pega nele. Aleluia. Segura ele, está na tua frente. Milagre está aí, ó. Toda vez que a igreja do Deus vivo, me refiro à igreja verdadeira, não essas abominações idólatras que tem por aí, as igrejas vivas, verdadeira. Toda vez que a igreja verdadeira se reúne, o Senhor manda anjos trazerem pencas de milagre e ficarem em posições em volta do lugar, esperando só um gesto nosso para ele dizer ao anjo: vai, entrega ele. Vai, entrega ela. Vai, toca nele. Vai, cura ela. Vai, visita o parente dele naquele estado. Vai, toca lá na casa da mãe dele. Vai, toca na filha dela. Quebra aquele laço amanhã que vai se preparar amanhã no caminho dela. Vai, entra no quarto dela. Vai, visita o filho dele. Vai, toca na saúde da sobrinha dela. Vai, visita o ente querido dele ali. Só esperando um gesto nosso. Ele fica esperando um que esteja no lugar que ele mandou, ou no lugar que deveria se estar. Não tinha um na entrada do túmulo. Foram até lá, mas lá de plantão não tinha ninguém, nenhum dos discípulos, a não ser os soldados romanos, achando que poderiam guardar o corpo do mestre. Não achou um discípulo de plantão ali. Não achou um. Mas ele disse que ressuscitaria. Glória a Deus. Ele está te dizendo que esse mês ele vai operar milagres na tua vida. Aí começa a entrar o mês que está perto de iniciar.
Ele fica esperando que um se lembre disso e vá para a oração, e vá para a santificação, e vá para a comunhão com a palavra, e vá para o perdão, e vá para o conserto. E não aparece às vezes um. Cadê o que tu prometeu, Senhor? Jesus disse que ia ressuscitar. Tu viu? Não, nem eu. Eu estou indo para Emaús, eu estou voltando para pescar, e eu estou voltando a ficar com a minha amiga, e eu vou encontrar com a minha irmã, eu vou viajar para outra cidade. Claro que ninguém ia ver. Ninguém estava no lugar que ele mandou ficar. Como é que eles iam ver? Olha, eu vou ressuscitar. Aonde vai ser sepultado? Vai ser sepultado ali, ó. Tá vendo? Fica de plantão ali porque eu vou ressuscitar. A mesma coisa em Atos 2, na descida do Espírito Santo. O que ele disse? Ficais reunidos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles já foram mais atentos. Aí eles se reuniram no dia da festa de Pentecostes e ficaram lá em Jerusalém, ficaram lá na cidade. Aí eles deram ouvido. Lembra quantos milagres você já perdeu de Deus por não dar ouvido ao que estava sendo te dito? Lembra? Não perde mais esse. Fica na posição, entra no teu quarto, mês 11, 2 números, 1, ou seja, um número que concorda com o outro, uma ligação, 2 testemunha, 2, 1, um concordando com o outro, os 2 iguais, na mesma posição. Aleluia. 1 e 1. O que significa o número 1 na Bíblia? Número 1 significa exceção. Deus quer fazer milagres excepcionais na tua vida, nesse mês que vai se iniciar. Milagres que ninguém ainda viu e que nem na Bíblia está registrado ainda. Mas aonde você está? Ele está te esperando no lugar que ele marcou contigo. Onde ele marcou comigo, pastor? Dentro da igreja, congregai-vos. Dentro do teu quarto, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai. Aonde que ele marcou comigo, pastor? De madrugada, Provérbios 8,17. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Aonde ele marcou comigo, pastor? Quando tu se encontra com teu irmão, orai uns pelos outros. Olha quantos encontros ele marca contigo e quantas vezes tu faltou a eles. E ainda reclama do milagre. Cadê o milagre? Cadê o que Deus prometeu? Aí Deus te pergunta: cadê o que você falou que iria fazer? Porque ele é fiel. Ele não é homem para que minta, filho de homem para que se arrependa. Agora ele espera que você faça a tua parte. Deus não precisa da tua parte para fazer o milagre. Ele é soberano, autossuficiente em si mesmo. E ninguém diz a ele o que fazer. Ele não toma conselho com ninguém. Mas ele precisa que você se esforce para estar na posição para receber o milagre. Então o esforço é a tua parte. Se você não for até a comida não vem até você. E você morre de fome com a comida dentro de casa. O que Isaías profetizou dizendo? Buscai o Senhor enquanto está perto, né? Invocai-o enquanto se pode achar. Busca Ele enquanto está perto. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Busca Ele enquanto tu pode achar. Busca Ele enquanto Ele está perto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Está vivo e olhando para você nessa hora e te dizendo: estou indo para aquele lugar que eu marquei o encontro contigo. E que o Senhor em Cristo, com essa palavra, nos abençoe, nos renove, faça a prosperidade real, que é a prosperidade que vem de dentro da sua palavra, fluir na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus, e a Deus seja toda a glória.